Bíblia no livro de Daniel. Daniel. Nós vamos estar no capítulo 3 do livro de Daniel, mas eu gostaria de ler apenas alguns versículos a princípio e depois você poderá tomar o assento e nós vamos continuar dependendo do Senhor para que Ele nos revele a sua palavra e nos dê aquilo que precisamos nesta noite para sairmos daqui fortalecidos, edificados, renovados, sairmos daqui cheios da presença e da graça do nosso Deus. Amém? Daniel capítulo 3, do versículo 24 a seguir, e depois nós vamos trabalhar essas questões. Amém? Amém. Está escrito assim: todos acharam? Amém. Quem achou diga amém. Amém. Quem não achou fala espera. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: mas logo depois, versículo 24, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Amém? Amém. Podeis se sentar. Eu quero nessa noite pensar com você aqui um pouquinho sobre essa cena da fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. Eu quero pensar um pouquinho com você e entender um pouquinho dessa situação, desses 3 homens que estavam inseridos dentro dessa fornalha. Por que esses homens estavam aqui? Qual é a razão desses homens estarem dentro de uma fornalha ardente, de uma fornalha com o seu calor 7 vezes mais aquecido? Eles não tinham feito nada de mal? Eles não deviam estar ali, se nós formos ver, lendo o contexto de Daniel. Eles eram 3 jovens que tinham sido treinados, ou tinham sido orientados, ou o próprio rei Nabucodonosor tinha ficado encarregado de ensinar para eles o idioma babilônico e a cultura dos caldeus babilônios. Eles tinham sido instruídos pelo próprio rei Nabucodonosor. Eles tinham uma relação com o rei, mas agora eles estão em uma fornalha ardente para serem consumidos, para serem destruídos, para que a história deles fosse riscada da face da terra. E esses homens, ou estes jovens, eles eram escravos que tinham sido escolhidos para servir na corte do imperador. Eles eram homens diferenciados. Eles eram homens que serviam diretamente ao imperador Nabucodonosor, e eles eram homens que tinham sido escolhidos por Deus para estarem naquela situação. Mas Deus escolhe pessoas e permite elas passarem pela fornalha? Por que não? Nós estamos aqui só de passagem. O nosso endereço não é esse aqui. Nós temos um lugar preparado para nós. Preparado para nós habitarmos lá para sempre. É melhor do que aqui. Você crê nisso? Amém. Então, queridos, esses 3 moços aqui, esses 3 moços
que eram jovens vindos de Judá e cujos nomes deles têm um significado muito interessante, que eu gostaria de, antes de falarmos mais sobre a situação ali da fornalha, eu gostaria que você conhecesse o nome desses moços em hebraico, o seu significado. Esses moços que foram lançados ali na fornalha, um deles se chamava Ananias, que significa Yahvé é misericordioso. Yahvé, aquele que tem existência ilimitada em si mesmo, é misericordioso. Esse é o significado do nome de Ananias. O outro que se chama Misael, o significado do nome dele é: ninguém se compara a Deus. Ninguém se compara a Deus. E o outro é Azarias. Yahvé é o meu socorro. Posso ouvir um amém? Amém. Isso está falando assim que é para você também participar do que Deus é nessa noite, porque a igreja existe por causa do que Deus é e por causa do que Deus faz entre nós e em nós. Amém. A igreja é do Senhor. Amém. A igreja é dele. E esses moços então estavam nessa fornalha com todo esse aparato, com todo esse significado no nome e na vida deles, porque Deus estava na vida deles, assim como está na sua vida. Amém. Se você é um crente, eles também eram. Se você servia a Deus, eles também serviam. Se você busca a Deus, eles também buscavam. E a situação da vida deles pode ser uma situação parecida com a sua. A palavra de Deus nos diz que esses moços eram diferenciados porque eles decidiram no coração não se tornarem puros com nada. Mesmo quando o rei ofereceu a sua mesa para eles, o seu vinho para eles, eles decidiram que não se alimentariam das iguarias do rei, nem do vinho do rei. Por quê? Porque eles queriam se manter puros, eles queriam se manter santificados, porque eles queriam adorar a Elohim, o Senhor Todo-Poderoso. O alvo deles era adorar a Deus, era servir a Deus. E a palavra de Deus nos diz que estes jovens, que aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria, inteligência em toda a cultura e ciência daquele país, eles foram agraciados sobremaneira por Deus. Por quê? Porque eles tinham uma vida consagrada a Deus, porque eles recusavam os manjares da mesa do rei. Por quê? Porque eles preferiam comer verdura do que comer aquilo que estava sendo consagrado e contaminado. Porque eles não queriam se sujar na sua linha espiritual, no seu conceito sobre Deus. Eles não queriam se contaminarem com a impureza daquele país, daquela nação, daquele novo relacionamento que eles estavam tendo. E nós precisamos pensar que quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, coisas indesejáveis, desagradáveis, pode acontecer. A palavra de Deus nos diz mais sobre esses homens. A palavra de Deus nos diz que o próprio imperador Nabucodonosor concluiu que esses jovens eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o próprio rei os tinha inquirido. Eles eram pessoas que tinham recebido algo excepcional do Senhor. Mas os 3 estavam na fornalha, e a fornalha estava muito aquecida. A fornalha estava, a palavra de Deus nos diz que ela estava tão quente, que quando os guardas foram lançar
moços lá, eles foram queimados. E os moços caíram de pé, porque estavam confiantes no Senhor. Amém. E esse sujeito, Nabucodonosor, o rei, ele teve um sonho. E esse sonho perturbou ele demais da conta. E ninguém conseguia interpretar o sonho dele. E ele pegou e chamou os sábios, os magos, e pediu para que interpretasse o seu sonho. E eles falaram: conte-nos o sonho que nós vamos interpretar. Ele falou: não, se você sabe interpretar sonho, então você também vai saber qual é o sonho. Não vou contar não. Ele falou: mas o senhor está brincando. O senhor não conta o sonho, como nós vamos interpretar? Ele falou: se você de fato é o que diz que é, você então, além de saber o que eu sonhei, ainda vai interpretar. Aí os sábios, os magos, aquele povo todo que se achava, né, falaram assim: é impossível alguém fazer isso. E entre esses 3 jovens aqui também tinha outro, Daniel, que era o que é a figura do livro. Deus é meu juiz, significa Daniel. E Daniel pegou esses moços que depois tiveram o nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abdenego, e falou para eles: olha, vocês comecem a orar e pedir a Deus para nos ajudar para interpretar o sonho desse rei, senão não somente os sábios, os inteligentes, as pessoas do Egito vão morrer, mas nós também, porque nós estamos incluídos entre eles. E a Bíblia nos diz que quando o encarregado do extermínio foi até eles, ele falou: espera um pouco, existe um Deus nos céus que interpreta sonhos, existe um Deus nos céus que interpreta visões, e Ele vai mostrar o que é que está acontecendo. E ele foi, interpretou o sonho, mostrou qual era o significado da visão, e era uma estátua gigante, e essa estátua ali, fala-se que é uma profecia do futuro. Alguns dos eventos já aconteceu, e Daniel foi e começou a explicar para o rei qual que era o sonho, contou qual era o sonho e a sua interpretação. E o rei então ficou muito eufórico, e o rei então disse que Deus, Elahá, Deus, era Ele o Deus poderoso que interpretava o sonho. E assim que Daniel acabou de interpretar o sonho para o rei, a Bíblia nos diz que o rei ajoelhou-se com o rosto em terra, ajoelhou-se com o rosto no chão e reverenciou Daniel e ordenou que trouxesse imediatamente uma oferta de cereais e incenso ao Deus de Daniel. E o rei, irmãos, dirigiu-se a Daniel e declarou o seguinte: verdadeiramente o vosso Deus é Elahá, o Deus dos céus, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois fostes capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. A Bíblia nos diz que então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, quando o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Os meninos foram exaltados, estavam com autoridade, comandavam a província, mas agora estão lançados em uma fornalha. Pode acontecer. Pode. Agora, o que vai acontecer após o lançamento na fornalha é o que vai fazer a diferença. E nós aqui também podemos ter uma visão do futuro, uma visão da eternidade, o lago de fogo e enxofre. Nós podemos vislumbrar
Porque aqueles que forem fiéis, que permanecerem firmes, aqueles que estiverem convictos com o Senhor, esses serão livres da fornalha de fogo ardente, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. E nós estamos incluídos nessa lista. Aleluia. Não é só esses 3 jovens não, nós estamos lá. Queridos, olha como que é os homens. E os homens não mudam. Em todas as épocas os homens são os mesmos. O homem recebeu o imperador, reconheceu que só podia ter vindo de Deus e ser Deus, mas daqui a pouco, eu penso que influenciado pela visão da estátua que ele teve, Nabucodonosor então resolve fazer um ídolo de ouro. E o problema estava aqui. O problema foi esse ídolo que ele fez. Ele construiu um ídolo de ouro. E a palavra de Deus no começo do capítulo 3 diz assim: mais tarde, depois que passou aquela euforia, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província, para que viesse participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se juntaram todos eles. Só que teve 4 caras que não foi. Quem era? Deus é meu juiz. Daniel. E os seus irmãos da mesma tribo de Judá também não foram. Por que eles não foram? Se eles não comeram do manjar do rei, agora eles iriam adorar uma estátua só porque era de ouro, irmãos. Nós estamos vendo, irmãos, o povo debandar por causa do ouro, por causa do... Você sabe o que eu estou falando? O ouro está corrompendo, está comprando, está determinando o futuro e o destino de muita gente, que muitas vezes passaram pelo nosso meio, que muitos andaram em nosso meio, que muitos estão em nosso meio, mas não consegue deixar de adorar o ouro que perece. Quando Jesus disse assim: olha, que é para você ter um tesouro, onde? No céu. Porque os aqui da terra vai passar. Tudo aqui passa. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E Ele falou: ajunta para você tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem, onde o ladrão não rouba. Mas o rei queria não apenas mostrar o seu poderio, a sua autoridade, o seu poder econômico, ele também queria que adorasse aquilo que ele adorava. E aqui foi onde teve um problema para esses moços, para esses jovens, que ainda se conservavam puros, que ainda se conservavam sem se contaminar. Se eles não comeram na mesa do rei, muito menos agora eles iriam se dobrar. E essa situação então foi difícil para eles. E o texto aqui cita todos esses trabalhadores aqui do rei Nabucodonosor. Eu citei uma lista deles e daqui a pouco é citada novamente quem participou disso aqui. Foram aqueles homens que Daniel e os seus 3 amigos oraram a Deus, intercederam para interpretar o sonho, para que eles não fossem mortos. E agora eles estavam bem vivos. Eles estavam vivos, aqui o texto nos diz. E a palavra de Deus nos diz que o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações, gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vocês ajoelhareis com o rosto rente em terra,
E assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. E o diabo não é fraco, né, irmãos? Você quer ver o crente passar provação e perseguição? É quando ele falar: eu vou levar uma vida de santidade, eu vou levar uma vida reta, eu vou levar uma vida íntegra, eu não vou negociar a minha fé, eu não vou negociar o nome do meu Deus, eu vou ficar firme, aconteça o que acontecer. Meu amigo, arrumou guerra no inferno, Satanás e seus demônios vêm e eles vão para cima para tentar destabilizar, tirar a estabilidade espiritual. E foi o que ele fez aqui. Ele usou quem? Ele usou exatamente os homens que eles tinham orado para que Deus livrasse da morte. Muitos desses aqui. Às vezes você está trabalhando em benefício do sujeito, querendo que ele esteja bem, procurando livrar ele. Daqui a pouco ele se levanta para calcanhar. Mas você fica firme. Você fica firme por um motivo só: por causa do quarto homem. O quarto homem é a diferença. O quarto homem está com você. Amém. Então você tem a melhor companhia. Aleluia. E o rei então diz que qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. E assim aconteceu. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aqueles sujeitos foram lá denunciar os judeus, alegando ao rei. Chegaram no rei: ó rei, vive eternamente. Você viu? Que palavrinha doce, né? Vive eternamente, rei. Aí eles já mandaram a seta. Eles disseram assim: tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso contido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. Irmãos, vocês viram aqui que eles citaram música, instrumento. Temos que tomar cuidado também. Hoje há muita música, hoje há muito instrumento, hoje há muita coisa envolvendo o povo da fé e tentando com que ele se desvie da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus. Temos que tomar cuidado com a música de hoje, pastor. O pastor foi pregar lá na Ordem, eu acho que ele era aqui de Londrina, e ele falou que teve a insatisfação, a tristeza de recepcionar um grupo de músicos aí famosos que cobra caro para vir fazer o seu show. E quando ele entrou no camarim tinha uísque, daí para frente. A música é boa, mas melhor é o Senhor. E sempre vai ser melhor. E eles resistiram, a música não os convenceu. E eles permaneceram firmes. Mas esses homens chegaram e disseram: há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não fizeram caso de ti e nem das tuas ordens. Aí, mano, ofendeu o rei. Falou: não fizeram caso de ti, rei. Imperador mandava, não pedia, né? E além de não ter feito caso de ti, também não fizeram caso das tuas ordens. Você não manda nada para eles. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que eles disseram mais: ó rei, não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar eles. Mas espera um pouquinho, por que você não está adorando o meu ouro? Por que você... Mas é uma estátua de ouro.
Vamos passar para o ouro aqui, né? Porque o povo hoje só adora, o ouro. Esquece de que existe um Deus nos céus, que revela os segredos do coração, que coloca reis e tira reis, mas que não mistura o barro com o ouro. Existe um Deus nos céus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e quer nos conservar nela. Amém. E Ele enviou a sua palavra, para nos livrar daquilo que é mortal. E a palavra de Deus nos diz que esse homem muito encolerizado, mandou chamar os meninos, e falaram para eles: ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é mesmo verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? É verdade isso? Ele era rei, irmãos, mas não intimidou os crentes. Os crentes ficaram firmes. Você já imaginou você chegar na presença do magistrado aqui de Londrina e ele falar: é verdade que você é da igreja do Nazareno? É verdade, eu sou do Nazareno. É verdade que você serve ao Deus vivo? É verdade, eu sirvo Ele de todo o coração. É verdade que você está esperando a volta de Jesus Cristo? É verdade, Ele vai voltar. É verdade que você crê na Bíblia? É verdade. É verdade que você crê na igreja como corpo vivo de Cristo? É verdade. É verdade que você está aqui só de passagem? É verdade. É verdade ou não? É verdade. Glória a Jesus. E ele então vem intimando os meninos. Ele falou: as músicas tocaram e vocês não se dobraram. Melhor será imediatamente que vocês se prostrem à estátua que eu fiz. Dai, pois, ouvidos a essa advertência, pois será bem melhor para vocês, se não prestarem o vosso culto ao ouro. Sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. Olha só, irmãos. Mas os meninos eram tão santos que eles não estavam nem aí. Acho que eles olharam para o Nabucodonosor de igual para igual. Não, de maior para menor. Ele era o rei, Nabuco, e eles eram os servos do Deus vivo, mas eles olhavam de cima, porque Deus estava com eles. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus os segurava em suas mãos, porque Deus os fortalecia, porque eles eram animados pelo Senhor. Amém. E o rei trouxe essa ameaça, e o rei disse assim: eu digo mais para vocês, eu vos digo que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Que ameaça, irmãos? Que ameaça é essa? É o próprio diabo aqui na boca desse cara. O diabo não gosta de quem crê, não gosta de quem serve a Deus, não gosta de quem espera em Deus, não gosta de quem deseja estar com Deus e ir para o céu. E ele desafiou Jesus depois de 40 dias de jejum e oração. Ele falou: não és tu, filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, faz essa pedra virar pão. Jesus falou: oh, Satanás, também está escrito que ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Amém. É a Ele que eu e você devemos adorar sobre todas as coisas. Amém. Nada pode nos amarrar nessa terra, porque a nossa morada não é aqui. E esse desafio, eu imagino que chegou até o céu, quando ele falou assim: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Mas você lembra que aquele sujeitinho lá do Egito tinha falado a mesma coisa? Quando Moisés chegou lá e falou: manda o povo embora. Ele falou: quem manda o povo embora nada, quem manda aqui sou eu, e ninguém pode livrar vocês da minha mão. Vocês viram o que aconteceu, né? Praga em cima de praga, praga em cima de praga, até chegar no primogênito. Aí ele falou: para, cansei de apanhar, vocês vão embora com esse povo daqui.
Seu lugar não é aqui. Você está aqui só de passagem. A fornalha pode aquecer 7 vezes, mas o quarto homem, estando com você, é tudo que você precisa. Aleluia! Pode ter certeza. E olha só, irmãos, esses caras estavam cheios do Espírito Santo, pastor Eloy. Não relata que o Pentecostes já tinha chegado, mas não é possível. O versículo 16 diz assim: então Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor. Mas ele fala assim: você está pensando que é o que, rapaz? O que você está achando que é? Só porque tem um título de rei, de poderoso? Não precisamos defender-nos diante de ti. Meu irmão, coragem. Às vezes nós ficamos nos defendendo diante de acusações, diante de pressão, não é verdade? Ah, o fulano falou. Deixa o fulano falar, irmão. Deixa ele falar até a língua cansar. Língua incendeia uma floresta, não adianta você tentar apagar, deixa falar, ora, entrega a Deus, deixa tentar intimidar, ora, entrega a Deus. Ele falou assim: nós não vamos nos defender diante de você não, rapaz. Nós não precisamos fazer isso não. Por quê? Porque o quarto homem já estava com eles. Porque eles já tinham a companhia de Deus em suas vidas. Deus é tudo em todos. Quem tem Deus tem tudo. Tinha um antigo coro, né? Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, não tem nada, porque quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Esse não é do tempo de muitos aqui não, mas esse existia. E eles falaram: nós não precisamos nos defender. Irmão, se você está com Jesus, o quarto homem, o Nazareno, não fica se defendendo não, entrega para ele, põe na mão dele, deixa ele resolver. E eu acho que quando Nabucodonosor falou assim: quem que vai livrar vocês da minha mão? Ninguém consegue. Eu acho que Deus deu uma olhadinha assim, levantou do trono, falou: pera aí um pouquinho, você está exagerando, hein, rapaz? Você está pensando que está falando com quem? O Senhor do universo, o Deus que fez e mantém todas as coisas que existem, que nós vemos, e até as invisíveis são obras de suas mãos. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que eles ainda não se contentaram em falar isso. Eles falaram assim: se formos condenados por isso, por servirmos ao Deus vivo, se formos condenados por não nos dobrarmos ao ouro, por não nos assentarmos na mesa da impureza, se formos condenados por causa disso, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elahá, a quem cultuamos, pode livrar-nos. O teu Deus, a quem você cultua, pode te livrar. Amém. Puxa vida, hein? Vou falar de novo. O teu Deus, a quem você cultua, pode te livrar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E ele falou assim: ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Você sabe o que eles falaram aqui? De qualquer jeito nós vamos ser livres. Nem que a gente virar churrasco, mas nós vamos ser livres, porque nós vamos sair daqui e vamos direto para o seio de Abraão, nós vamos direto para o colo de Deus, nós vamos direto para o lugar que nos foi preparado antes da fundação do mundo. Morrer para nós é lucro e viver é Cristo. Acho que o apóstolo Paulo aprendeu aqui. Já não somos mais nós que vivemos, mas Deus está vivendo em nós. E a vida que vivemos agora, vivemos pela fé no quarto homem, o Filho de Deus.
qualquer jeito, das suas mãos nós vamos ser libertos. Se morrer, nós não morremos, irmãos. Você sabia que crente não morre? Quem sabia que crente não morre? Você passa dessa vida para a vida eterna. Crente não morre. É o plano de Deus que você viva para sempre em sua presença. Ainda que morra, viverá. É vida. Já é. Já é, porque Deus falou. E Deus chama a existência as coisas que não são. Deus chama do nada o que ainda não é, o que ainda não existe. E Ele pegou e disse isso: Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, esse contudo é forte demais. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Meu irmão, você sabe o que é um Deus? Eu vou falar para você o que é. Você já sabe, eu vou repetir. Um Deus na vida de uma pessoa é aquilo que lhe é mais caro, é aquilo que lhe é mais importante, é aquilo que ele dedica mais tempo, é aquilo que ele dedica mais investimento, é aquilo que ele busca com mais intensidade. Isso se torna o seu Deus. Não sei qual é o seu Deus. Não, eu sei sim. O seu Deus é o quarto homem. Amém. E se não for, dá um jeito de pôr ele na frente. Ele tem que estar na primeira fila, o primeiro da fila. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos erguer um Deus diante de nós que não seja o Deus verdadeiro. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o príncipe desse mundo é sutil. Esse mundo tem um governo, irmãos. Você sabia? Esse mundo foi entregue a Satanás para que ele governe. E ele governa com mão de ferro, ó. E o alvo dele é os Sadraques, os Mesaques, os Abdenegos, os Daniel. Por que ele tem esse alvo? Porque ele sabe a quem você pertence. Você sabe a quem você pertence? Amém. Você é do Senhor. Então ele disse isso: contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo que não tem problema. Aí a Bíblia diz que diante disso Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Rapaz, eu tinha uma empresa uma vez que lá nós tínhamos uma caldeira. Ela consumia, durante os turnos de trabalho, 2 caminhões de lenha, todo dia. Você chegava perto, você abria a caldeira, chegava perto assim, um calor, irmão. Se o cara fosse lançado lá dentro, eu já virava um tição. Essa fornalha 7 vezes mais. E o rei ficou tão bravo que ele fez isso. E a Bíblia diz que ele ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abdenego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardente, em chamas. Irmãos, o texto aqui cita várias vezes: eles estavam amarrados, foram lançados amarrados, caíram amarrados. Humanamente olhando, estava tudo amarrado. Mas espiritualmente falando, eles estavam livres, eles estavam soltos, eles estavam protegidos, eles estavam com o quarto homem, eles estavam com o Senhor. E lançaram-nos então amarrados ali. E quando lançaram eles amarrados,
O rei, eu acho que torrou aqueles moços. Eles eram tão bacana, eles eram tão inteligentes, tão preparados, 10 vezes melhores do que tudo que eu tinha aqui no reino. Mas aí eles não me obedeceram. Estou até arrependido de ter lançado eles lá. Afinal de contas, eles eram assim com Deus. Eles de fato eram puros, eles de fato não contaminavam-se. Mas aí ele resolveu dar uma olhadinha, né, irmãos? Curiosidade, né, irmãos? Curiosidade aqui foi proveitosa. A Bíblia diz que o curioso do Nabucodonosor deu uma olhadinha, e quando ele olhou lá dentro, a surpresa dele foi tremenda. Porque quando ele olhou lá, ele falou: não lançamos 3 homens amarrados? Estava amarrado. Citou novamente. E eles responderam: sim, ó rei, foi isso que nós fizemos. Ele falou assim: então vejam isso, não tem mais 3 lá, tem 4. Não tem mais 3, tem 4. E agora tem mais, eles estão desamarrados lá dentro, e eles nada sofrem, eles estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o Filho dos deuses. Aí eu já olhei o 4º homem lá dentro, irmão, falei: nossa, é o cara. É ele que estava lá, irmãos. É o 4º homem, irmãos. Se o 4º homem estiver na sua vida, irmãos: ah, pastor, mas o negócio está tudo amarrado. Parece que está amarrado. Para você pode estar amarrado, mas para o 4º homem está tudo solto. Está tudo desamarrado. E o curioso aproximou-se da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos de Elahá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. E a Bíblia diz que logo eles saíram, deixaram a fornalha ardente, saíram do meio do fogo. Não sei qual é o fogo que você está passando, qual é a prova que você está passando, mas eu sei de uma coisa: se Elahá, o Deus Altíssimo, tiver na sua vida, você sai. Amém. Eu acho que ele ficou com vontade de chamar o 4º homem também, mas ele não conhecia, né? Ele só conhecia os 3. Ele falou: eu vou chamar o 4º homem. Não, eu não vou chamar, não chamo. Não vou chamar, só vou chamar os 3, porque esse homem pode sair de lá, sair com igual uma bola de fogo e queimar aqui a minha arrogância, o meu ego. Então não vou chamar ele, não. Mas a Bíblia diz que eles saíram ali. E aí novamente os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, observavam e comprovavam que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Queridos, eu fiquei pensando aqui também naquela cena do último dia, quando o Senhor separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, quando Ele lançar o diabo e seus anjos, e aqueles que os seguirem, e nós não estaremos lá. Desculpa. E nós não estaremos lá, porque nós estaremos com o Senhor. Porque nós estaremos com o 4º homem. Por causa do 4º homem, viveremos para sempre na presença do Senhor. Vale a pena você ser fiel, irmão. Vale a pena você não se contaminar. Vale a pena você manter a posição que Deus te colocou. Vale a pena você ficar firme mesmo diante da adversidade. Vale a pena você esperar o socorro do alto. Vale a pena você contar com o 4º homem como sua companhia, mesmo que você estiver na fornalha. Nada aconteceu com eles, o texto diz. Eu penso que aquela proteção invisível, né?
a proteção invisível de Deus tomou-os. E as labaredas não os atingiam. O calor do fogo não os atingia. Por quê? Porque Deus colocou-os em uma proteção que nada os alcançava. E assim seremos nós. Nós podemos passar por muitas privações e provações aqui nessa terra, porque muitos ainda não perceberam. Mas esse sistema que nós vivemos é uma fornalha de fogo, irmãos. Mas o Senhor está conosco. Amém. O Senhor cuida de nós. A Bíblia diz que então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elahá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu Malaque, o anjo. Ele não sabia quem era, ele não sabia quem que estava lá, e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elahá, Deus. Diante desse acontecimento, a Bíblia diz que ele baixou um decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego e os fez prosperar na província da Babilônia. Agora você imagine que o rei Nabucodonosor promoveu eles, mas o rei Jesus prometeu te promover na província do reino celestial, na Nova Jerusalém, que você será promovido para lá, que o tempo aqui vai passar, mas que você já tem do Rei dos Reis, do Rei Jesus, o passaporte carimbado para morar ao seu lado no paraíso celestial. Lembre-se de quem está com você. Se for o quarto homem, fica tranquilo, fica tranquilo, porque o quarto homem se garante. Amém? Amém. Vale a pena santificar a sua vida. Amém? Amém. Eu trouxe um esboço aqui, mas não usei. Não ia dar tempo de eu ficar lendo aqui. Vamos orar? Em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Descansa os bancos. Eu ia falar para você descansar as cadeiras lá na igreja. Fala, vamos descansar as cadeiras. Mas aqui é banco, né, pastor? Aí não dá para descansar as cadeiras, né? Queridos, não permitas, em hipótese alguma, que o seu coração levante ídolos no lugar do quarto homem. Ele deve ser o primeiro na sua vida. Ele deve ser o que mais importa na sua vida, porque Ele te prometeu o seu reino. Há um reino preparado para mim e para você. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel. Como nós vimos a postura desses jovens aqui. E a partir daí, o Deus que te chamou cuidará de você, hoje e para sempre. Amém. Amém? Coloca a mão no seu coração. Coloca aí, eu gostaria que você colocasse. Diga assim: Senhor Jesus, o meu coração é teu, e eu te peço, cuida dele, pois eu não sei cuidar sozinho. Enche-me do Espírito Santo, revela-me a tua palavra, assim como o Senhor abriu o entendimento
dos discípulos no caminho de Emaús, para compreenderem as Escrituras. Eu quero compreender perfeitamente, para te servir perfeitamente, hoje e sempre. Amém. Amém? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que é, que era, aquele que era, que é e que há de vir. Amém?